Eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 34. O capítulo 34 de Gênesis é um dos mais desafiadores para qualquer pregador da palavra. Não é o texto que um pregador escolheria por livre e espontânea vontade. Mas nós estamos numa série de mensagens aqui na igreja, que a gente intitulou Estabelecendo os Alicerces. Não tem como você construir uma vida cristã saudável, não tem como você ter uma família cristã comprometida com Cristo, se ela não estiver bem alicerçada, e o alicerce é Cristo. Cristo Jesus, o nosso Senhor, é o alicerce de sustentação da minha vida e da sua. E o Antigo Testamento está cheio de experiências, está cheio de histórias que podem ser úteis para nós como lições preciosas no que diz respeito a homens e mulheres que decidiram assumir um compromisso com Deus. Isso não significa que nós estamos livres de adversidades na nossa vida. Todos nós estamos sujeitos a passar por situações difíceis. O texto é longo, então eu peço a atenção de vocês para a gente ler junto. Nós vamos meditar do verso 1 do capítulo 34 até o verso 7 do capítulo 35. Tá bom? Quem achou, diga achei. Ótimo. Certa vez, Diná, filha de Jacó, e Lia saiu para visitar algumas moças que viviam na região. O príncipe daquela terra, Siquém, filho de Amor, o heveu, quando ele viu Diná, a agarrou e a violentou, mas depois apaixonou-se por ela e tentou conquistar a sua afeição com palavras carinhosas. Disse ao seu pai, Amor, consiga-me essa moça, pois quero me casar com ela. Jacó logo soube que Siquém tinha violentado Diná, sua filha. Mas, como os seus filhos estavam no campo cuidando dos rebanhos, não disse absolutamente nada. Calou-se inteiramente até que os seus filhos então voltassem do trabalho. Hamor, pai de Siquém, foi tratar dessa questão com Jacó. Nesse meio tempo, os filhos de Jacó, voltando do campo, assim que souberam o que havia acontecido, ficaram abalados e tomados de fúria, porque sua irmã havia sido violentada. Siquém tinha cometido um ato vergonhoso contra a família de Jacó, algo que jamais se deve fazer. Hamor fez um pedido a Jacó e aos seus filhos. O meu filho Siquém se apaixonou profundamente por sua filha. Por favor, permitam que ele se case com ela. Aliás, podemos arranjar outros casamentos. Vocês entregam as suas filhas para os nossos filhos e nós entregamos as nossas filhas para os seus filhos. Vocês poderão viver em nosso meio. A terra está totalmente à sua disposição. Vamos fixar uma aliança. Estabeleçam-se aqui e façam negócios conosco. Fiquem à vontade para comprar propriedade na região também, se assim o desejar. Então o próprio Siquém falou ao pai e aos irmãos de Diná: por favor, sejam bondosos comigo e deixem que eu me case com ela, implorou o rapaz. Eu lhes darei o que me pedirem, seja qual for o dote ou o presente que vocês pedirem, eu pagarei, por maior que seja. Só peço que me entregue a moça para ser minha esposa. Os filhos de Jacó responderam com falsidade a Siquém e ao seu pai, Hamor, uma vez que Siquém tinha violentado Diná, a irmã deles. Eles disseram para eles: não podemos permitir uma coisa dessas, pois você não é circuncidado. Seria uma vergonha para a nossa irmã casar-se com um homem como você. Porém, temos uma solução. Se todos os homens do seu povo forem circuncidados, como nós somos, entregaremos as nossas filhas e nos casaremos com as suas filhas. Viveremos entre vocês e nos tornaremos um só povo.
Mas, se não concordarem em ser circuncidados, tomaremos a nossa irmã e iremos embora. Amor e seu filho, Siquém, aceitaram a proposta. Sem demora, Siquém fez o que tinha pedido, pois desejava ardentemente a filha de Jacó. Siquém era o mais respeitado dos membros da família de Hamor. E foi com o seu pai Hamor apresentar a proposta aos líderes que estavam à porta da cidade, membros de sua família. Esses homens são nossos amigos, disseram eles. Devemos convidá-los para viver entre nós e negociar livremente conosco. Há bastante espaço para eles nessa terra. Podemos nos casar com as filhas deles e eles com as nossas. Mas eles só aceitarão ficar por aqui e se tornar um só povo conosco se todos os nossos homens forem circuncidados como eles são. Se o fizermos, todos os seus rebanhos e bens passarão com o tempo a ser nosso. Aceitemos a condição deles e deixemos que se estabeleçam entre nós. Todos os membros do conselho da cidade concordaram plenamente com Hamor e Siquém, e todos os homens da cidade foram circuncidados. 3 dias depois, quando eles sentiam dores, ou ainda sentiam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná por parte de pai e mãe, tomaram as suas espadas, entraram na cidade e entraram na cidade sem encontrar resistência, pois todos estavam enfermos com a cirurgia. Então massacraram todos os homens de lá e mataram Hamor e seu filho Siquém ao fio da espada. Depois tiraram Diná da casa de Siquém e voltaram para o acampamento. Enquanto isso, os outros filhos de Jacó chegaram à cidade. Vendo eles que todos os homens estavam mortos, saquearam a cidade, pois a sua irmã tinha sido violentada naquele lugar. Levaram as ovelhas, os bois e os jumentos, tudo que conseguiram encontrar dentro da cidade e nos campos. Tomaram as riquezas e saquearam as casas, e levaram as crianças e mulheres como prisioneiros. Depois de tudo isso, Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês arruinaram a minha vida. Prestem atenção no tom daqui para frente. Depois de tudo isso, Jacó disse a Simeão e Levi: vocês arruinaram a minha vida. Serei odiado por todos os povos desta terra, pelos cananeus e os fariseus. Somos tão poucos que eles se unirão e nos esmagarão. Eles me atacarão e toda a minha casa será exterminada. Mas eles responderam: por acaso deveríamos nós permitir que a nossa irmã fosse tratada como uma prostituta? Capítulo 5, verso 1. Disse então Deus a Jacó: apronte-se, mude-se para Betel, estabeleça-se ali. Ao chegar lá, construa um altar para o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora todos os seus ídolos pagãos, purifiquem-se e vistam roupas limpas. Vamos a Betel, onde construirei um altar para o Deus que me respondeu às minhas orações quando eu estava angustiado. Ele tem estado comigo por onde quer que eu vá. Então entregaram a Jacó todos os ídolos pagãos e as argolas que usavam nas orelhas, e ele os enterrou ao pé da grande árvore perto de Siquém. Quando partiram, o terror de Deus se espalhou de tal maneira, de tal forma entre os moradores daquela região, daquela cidade próxima, que ninguém atacou nem a Jacó, nem a sua família. Por fim, Jacó e todos que estavam com ele chegaram à Luz, que também era conhecido como Betel, em Canaã. Jacó construiu um altar ali e chamou o lugar de El Betel, pois Deus lhe havia aparecido em Betel quando ele estava fugindo do seu irmão peludo e ruivo Esaú. Vamos orar? Senhor nosso Deus, que texto é esse, Senhor? Que passagem é essa? Nós necessitamos da iluminação do Teu Espírito Santo, ó Pai. Abre os nossos olhos
e o nosso entendimento. E que o Senhor possa falar em alto e bom tom à tua igreja mais uma vez essa noite. Nós estamos confiantes, Senhor, que assim o Senhor fará, pois nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muitos apologetas acreditam que uma das maiores evidências de que as Escrituras Sagradas é produto de um Deus soberano é que ele não esconde as tragédias que acontecem no meio do seu povo. Qualquer historiador, qualquer pessoa, não é, que quer contar uma boa história, seguramente deixaria essa história de fora, porque não é uma história bonita de se contar. Não é? Nenhuma igreja, nenhuma comunidade, seja ela qual for, quer esse tipo de escândalo nas manchetes dos jornais da sua cidade, do seu país e do mundo. Eu confesso a vocês que, lendo esse texto, eu fiquei assim, pasmo com toda essa situação. Mas muitas coisas na leitura do texto me chamaram a atenção, muitas coisas. Primeiro, não tem como você ler esse texto sem considerar o contexto em que ele está inserido. Ele está inserido dentro de um contexto anterior e posterior. Ele não está aqui, não é, sozinho, isolado. Tá? No capítulo 28, Jacó teve um encontro com Deus em Betel. Vocês lembram da passagem que ele está fugindo do seu irmão Esaú, ele está com medo de Esaú, e ele encosta a cabeça em uma pedra, ele dorme como, não é, uma criança. Eu não sei você, mas eu gosto muito do travesseiro, não é? E quanto mais fofo o travesseiro, melhor. Dormir com a cabeça numa pedra, para você dormir com a cabeça numa pedra e roncar, não é, como um leão, você tem que estar exausto, você tem que estar cansado. E era assim que Jacó estava, passou o dia inteiro correndo com medo do seu irmão. Naquele lugar, então, ele tem um sonho, uma revelação. Os anjos de Deus, ou são os anjos de Deus, descendo e subindo numa escada que vai do céu à terra. E ali, então, ele entende que o local é sagrado, é santo, e ele chamou o lugar de Betel. Ali Deus faz um trato com ele, faz uma aliança com ele. E ele faz uma promessa para Deus. Se Deus guardar ele, se Deus proteger, se levar ele em segurança, se guardar a vida dele, então ele serviria ao Senhor e entregaria o dízimo de tudo ao Senhor. Quando chega na casa de Labão, o seu tio, ele é bem recebido porque é da família de Labão, e ali ele é explorado e enganado por longos anos. Ali ele trabalha só pelas duas esposas, 14 anos. Tá? E durante todo esse período, Deus tem lhe concedido filhos. O interessante é que o relato bíblico só fala de uma filha. E a impressão que a gente tem é que Jacó teve 13 filhos no total. Eu estou convencido de que a probabilidade de Jacó ter tido outras filhas seja muito grande. Mas o relato da filha Diná é importante por causa dessa ocasião em especial. Eu quero lembrar a você que o livro de Gênesis, ele foi escrito depois que todos os acontecimentos já tinham acontecido. Ele não está sendo registrado na medida em que a história está acontecendo. Então, o redator, que eu acredito ter sido Moisés, ele destaca Diná dentre as filhas de Jacó, e ele cita isso lá quando ele dá a lista dos filhos. Porque, normalmente, não se falava nas genealogias no nome de mulheres. Para que o nome de uma mulher fosse colocado na genealogia, tinha que ter uma razão por trás disso. Tá? Então, ainda que ele não tivesse outras filhas, Diná, essa filha em particular, tem uma história traumatizante para ela e para toda a família. Ele trabalha
E quanto mais ele trabalha, mais Deus abençoa a vida dele, e Labão fica com ciúme dele, não é? E ele vê que Labão está sendo desonesto. Então, no capítulo 31, Deus fala para Jacó: eu quero que você saia daqui e volte para a terra de onde você veio. E ele diz: eu sou o Deus que apareceu para você em Betel, quando você estava fugindo do seu irmão. Interessante que ele vai fazer isso lá no capítulo 31, verso 13, e vai falar 2 vezes isso aqui para a gente. Ele relata 2 vezes isso aqui. Ou seja, a ideia é que Jacó voltasse para o contexto da sua família. Lembra que antes disso ele teve um encontro com seu irmão Esaú. Ele faz um bem bolado, um presente, porque ele ainda está com medo do seu irmão. E ele dá um rebanho de presente para o seu irmão, dividindo o rebanho por partes. E qualquer pessoa, não é, um bom negociante, sabe o que ele está fazendo. Ele está tentando ampliar o presente aos olhos do irmão. Por quê? É mais ou menos o seguinte: essas cadeiras aqui, nós estávamos 450 cadeiras lá atrás, e elas estavam, não é, umas sobre as outras. Então a impressão que tinha é que era pouca cadeira. Na medida em que você tira a cadeira uma de cima da outra e você espalha as cadeiras, você olha e fala: nossa, que multidão de cadeira. Foi o que Jacó fez com o rebanho. Ele pegou o rebanho, dividiu em grupos e deu a impressão de ser muito. O que Jacó está fazendo? Ele está fazendo o que era de sua própria natureza. Ele estava enganando e sendo enganado. Apesar de Deus dizer para ele: olha, eu vou te abençoar, eu vou te guardar, eu vou te proteger, eu vou estar com você aonde quer que você esteja, ele estava agindo por conta própria. Ele estava tomando as suas próprias decisões, do jeito que ele aprendeu desde pequeno. Por isso o nome dele era Jacó. O interessante é que antes dessa passagem que a gente está vendo, ele teve um encontro com o anjo do Senhor, lá no Vale do Jaboque. E lá perto do rio Jaboque, ele tem uma experiência com o anjo, da qual o anjo troca o nome dele. E ali, mais uma vez, Deus reafirma a aliança que ele tem com Jacó, que foi primeiro estabelecido com o seu avô Abraão, o seu pai Isaque, e agora está firmando novamente com ele. Irmãos, a vida cristã é mais ou menos isso. Quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, que nós entendemos que o Senhor está oferecendo para mim e para você uma aliança, viver com a gente, caminhar com a gente, proteger a gente, sustentar a gente, guardar-nos do perigo, nós então abraçamos o Evangelho e dizemos para o Senhor: Senhor, nós queremos firmar essa aliança com o Senhor. Jacó fez isso muitos anos atrás, quando ele estava fugindo do seu irmão. E agora ele está voltando, e ele ainda continua com o coração temeroso. Está faltando alguma coisa aqui para Jacó, e eu penso que nós vamos descobrir nessa noite o que é. A impressão que eu tenho é que Jacó já está com a idade um pouco avançada, ele já está meia idade, e todo homem com meia idade, 60, 65 anos, aqui no Brasil, qual é o sonho? Qual é o sonho das pessoas com 60, 65 anos de idade? Pastor João, qual é o sonho de todo brasileiro com 60 anos? Aposentadoria. Todos nós sonhamos com isso. Quando alguém, lançou o rumor, e lançaram o rumor, vai acabar a aposentadoria, o brasileiro ficou louco, porque o sonho de todo brasileiro é trabalhar e não morrer de trabalhar, para ele poder desfrutar do quê? Da aposentadoria. Se nós voltarmos um capítulo, no capítulo 33 de Gênesis, nós vamos descobrir o seguinte, que depois do encontro de Jacó com Esaú, Esaú foi ao encontro de Jacó para receber o seu irmão, e ele falou: você é bem-vindo. Mas Jacó não acreditou no irmão. Agora, por que Jacó não acreditou no irmão? Porque era da índole
de Jacó enganar os outros. Era da índole de Jacó criar mecanismo para que, através dos mecanismos, ele tivesse vantagem sobre isso. E qual era o medo de Jacó? Se eu for com ele, numa noite, na calada da noite, ele vai me visitar e vai terminar o serviço que ele prometeu que ia fazer quando eu sair daqui. E ao invés de ir para o sul, ele vai para o norte. E ele se estabelece ali nas terras de Amor. E no capítulo 33, nós descobrimos que ele compra uma propriedade. E ali ele estabelece o seu rebanho. Andréia, qual é a expectativa de Jacó? Está muito clara. Ele quer curtir a sua aposentadoria com o máximo de segurança que ele puder. E ele compra então a propriedade e vai viver entre os heveus, entre os fariseus e aqueles homens que ali viviam. Porque ele acreditava que era mais seguro viver no meio daqueles povos ali do que viver na casa do seu pai. A intenção de Jacó era viver a sua velhice, era viver a sua aposentadoria em tranquilidade. Não é? Qual é o sonho do brasileiro? Uma casa no campo e uma casa na praia. Ela é. No verão ele vai para a praia. No inverno ele vai para o campo. E entre esses períodos, ele fica na casa dele. Essa era a expectativa de Jacó. Eu quero uma vida tranquila. Chega de briga, chega de discussão, chega de enganar e ser enganado. Mas não foi isso que Deus havia dito para ele. Deus havia dito para ele o seguinte: eu quero que você volte para Betel. Lá eu firmei uma aliança com você. E é lá o lugar onde você vai estabelecer um altar. Não, ele constrói um altar, o capítulo 33 vai dizer isso, que ele constrói um altar, e ali ele oferece sacrifícios para o Senhor. Irmãos, olhando para a igreja do século 21, eu encontro muitas semelhanças. Muitas semelhanças. Jacó estava com uma prática religiosa, mas faltava vida com Deus. Faltava compromisso com o Senhor. Não era para ele fixar residência entre os povos pagãos daquela região. Não era para ele fazer aliança com aqueles povos. Por quê? Porque o Senhor, o nosso Deus, estava construindo uma nação, ele estava formando um povo que se chamaria pelo seu nome. E era proibido para Israel casar-se ou dar-se em casamento ou firmar qualquer aliança com aqueles povos pagãos ao redor. E quando chegamos no capítulo 34 de Gênesis, eu consigo sentir um cheiro, eu consigo perceber algumas coisas estranhas nesse texto. Uma delas é o completo silêncio de Jacó diante das decisões da sua filha e dos seus filhos. Interessante, o texto começa dizendo assim: ora, Diná, filha de Lia, ou que Lia dera à luz a Jacó, ela decidiu fazer o quê? O que ela decidiu fazer, irmãos? Ela saiu para visitar algumas moças que viviam onde? Na região, filhas dos povos pagãos ao redor. E o príncipe daquela terra, o interessante é que o texto vai dizer que esse Siquém era o mais honrado da família de Amor. Agora imagina os outros, né? Se esse era o anjo, imagina o demônio. Se esse aqui era o anjo, qual era o anjo da casa de Amor? Um estuprador, um violentador, um sequestrador, porque foi isso que ele fez com Diná. Ele encontrou com ela, tomou ela e falou: é minha,
Daqui não saio, daqui ninguém é minha. E ele levou consigo. E a Bíblia diz, era o mais bonzinho daquela região. O que isso fala para mim e para você? Que nós somos a igreja do Senhor, que fomos chamados para sair desse mundo, esse mundo que é mau. Ele pode parecer bonito, pode ter campinas verdes, pode ter árvores frutíferas, o cheiro do perfume pode ser gostoso, né? A fumaça que sai do fogão pode encher sua boca de água, mas o mundo que nós vivemos é um lugar extremamente perigoso para mim e para você. Agora, o silêncio de Jacó com relação à decisão de Diná de conhecer as moças da região me preocupa. Por quê? Porque nós vivemos numa época em que muitas famílias cristãs estão mais ou menos anestesiados como estavam Jacó. A gente não está sendo cuidadoso com relação às pessoas que nos rodeiam. E aqui, a aparência de piedade que aparece na vida de Jacó e dos seus filhos é interessante. Primeiro, ele ergue um altar e oferece o sacrifício. Qual era o outro sinal de religiosidade que eles tinham? Alisson, qual era o sinal de religiosidade do judeu? O sinal da aliança, qual era? A circuncisão. Olha que coisa interessante. Eles estão usando a religião, eles estão usando a promessa de Deus para criar, eles estão criando aqui uma conspiração. A intenção deles é maligna. Agora, irmãos, eu estou careca, não, eu espero não ficar, mas eu estou assim, saturado de ouvir homens e mulheres que se uniram em casamento baseado nesse princípio. Por quê? Não, se envolve com uma pessoa que não tem a mesma fé, que não sustenta os mesmos valores, que vive num mundo, mas é o melhorzinho da família. Não, ele é bom, ele é legal, ele é bacana, só falta ser o quê? Mas para ser crente tem que fazer o quê, Cris? Não é esse o diálogo. Não é esse o diálogo. Tem que crer em Cristo? Não. Tem que fazer o quê, Felipe? Também não. Tem que fazer o quê? Thales. Tem que batizar. Tem que batizar. Se não batizar, eu não. Ué, esse é o diálogo de Simeão e Levi. Eles estão armando uma conspiração. A conspiração deles é maligna. A intenção deles é se vingar. E para poder criar essa conspiração, ele usa a religião. Ele usa o altar, que a gente poderia chamar da igreja, o local de adoração. E ele usa um símbolo da aliança, que no judeu é o quê? A cia. E para o cristão? O batismo. Ué, batizou, está tudo bem. O caramba que está tudo bem. Está tudo bem uma cebola. E os filhos de amor vão descobrir que eles estão entrando numa furada. Igual muitas das nossas filhas e filhos. Que entram numa furada. O Senhor fala, não entra nessa furada. Ela fala, mas ele é legal, é o melhor da família. De toda a comunidade, ele é o mais honroso. Mas o que é que ele alimenta no seu coração? O texto vai dizer que ele era um violentador, um estuprador. Mas eles estão querendo fazer aliança. Irmãos, a intenção de Simeão e Levi era firmar uma aliança com ele? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Assim como muitos dos que se submetem ao batismo na igreja é para simplesmente atender uma exigência da comunidade.
Não porque eles querem firmar um compromisso com Deus, mas porque eles querem ser aceitos no meio da comunidade. Tome cuidado. Tome cuidado, irmãos, porque a sua filha é um tesouro precioso que Deus colocou na sua mão. Alguém pode dizer amém? E o seu filho também. Então, quando alguém começar a ciscar no seu quintal, certifique-se da intenção do coração. Por quê? Porque o comportamento pode ser maquiado. Eu posso atender uma exigência pactual, se isso me trouxer o quê? Benefícios. E é isso que Siquém, o seu pai, vai argumentar com a comunidade onde ele vive. Ele diz assim: a gente dá as nossas filhas para eles e toma as filhas deles em casamento. Daqui a pouco, esse grande rebanho que Jacó tem vai pertencer a quem? A nós. Vamos se circuncidar? Aí Siquém diz assim: quem é macho, diga amém. Aí lá na comunidade, quem é macho, diga amém. Eu. Aí ele já pega o dele, já corta e diz: eu sou o primeiro. Quem vai ser o segundo? E todos os homens da comunidade seguem o exemplo dele. Agora, irmãos, olha só que coisa interessante. Qualquer homem que já fez uma cirurgia de fimose sabe que o negócio é complicado. É complicado fazer uma cirurgia de fimose. Por quê? Aquela pelezinha que é tirada, aquele prepúcio que é tirado, se você não tomar, tem que tomar 3 tipos de remédio, para você não cair de cama. E naquela época não tinha antibiótico. Naquela época não tinha anti-inflamatório. Naquela época não tinha analgésico. O que acontece quando chega no 3º dia? Todos os homens da cidade estão como? Com febre, batendo os dentes e de cama. A situação deles foi tão ruim que 2 homens foram suficientes para fazer o trabalho. Qual trabalho? Eles entraram na cidade e mataram todos os homens da comunidade. Agora, irmãos, por que esses homens fizeram isso, Felipe? Por vingança. Quem matou? Simeão e Levi. Agora, se você foi um leitor atento, você vai perceber o seguinte, que depois que eles fizeram o trabalho de eliminar, qualquer resistência, o que acontece depois? Oi? Os irmãos, porque para matar tinha que ser irmão de sangue. Isso eu não estou dizendo que é verdade, estava na cabeça deles. Os 2 irmãos de Diná, que eram filhos de Lia, ou Leia, se você preferir, eles falaram: são nossas irmãs de sangue, nós vamos fazer o serviço. Foram lá e mataram todo mundo. Depois todo mundo estava morto, aí a família de Jacó mostrou quão boa ela era também, quão comprometida era a família de Jacó. Eles generosamente decidiram limpar a cidade e roubaram todos os bens, pilharam os móveis, levaram as mulheres e crianças. Essa era a exemplar família do nosso irmão Jacó. E é isso que o texto no número 34 de Gênesis diz para nós. Olhando esse cenário todo, eu quero tirar com vocês 3 lições para a gente levar para a nossa casa e refletir acerca dessa tragédia que aconteceu na casa de Jacó e que tem acontecido na casa de muitos crentes do século 21. Quando Diná começou a se interessar em conhecer a comunidade, Jacó silenciou. Ele não disse nada, negligenciou seu papel de pai, deixou que ela se envolvesse
com a comunidade pagã do seu tempo. Agora, irmãos, você não pode viver no meio de uma comunidade pagã sem entender os riscos que você está correndo no meio dessa sociedade. Uma mulher daquele tempo não podia andar sozinha, ela tinha que estar acompanhada. Era o contexto daquela região e daquele povo. Uma mulher andando sozinha, de certo modo ela estava comunicando uma mensagem. Qual a mensagem? Que ela estava disponível. E Jacó deixou a coisa rolar. Irmãos, tome cuidado quando o seu filho ou a sua filha dizer assim: olha, vai ter uma festinha maneira com o pessoal lá da escola. Olha, vai ter um encontro com os meus amigos. Que hora vai começar? Vai começar meia-noite. Ô, meu irmão, reunião boa, festa que começa meia-noite, duvido que seja boa. Duvido que seja boa. Não, pastor, o senhor é muito quadrado. Eu posso ser muita coisa, menos quadrado, hein, irmão? Se você falar que eu sou redondo, então tudo bem. Quadrado, não. Mas, irmãos, que tipo de festa é essa que começa à meia-noite? Cuidado, para você não liberar o seu garanhão num terreno perigoso, porque ele pode pisar numa mina e perder a perna. O que acontece com um garanhão sem perna? Um cavalo de raça, seja ele qual for, de corrida ou de exposição, perdeu a perna, tem que sacrificar. Cuidado para você não fazer como Jacó fez. Ele soltou as rédeas, e os filhos faziam o que bem entendiam e que passava pela sua cabeça. Pensando nisso, eu queria compartilhar com você 3 lições importantes para você sair daqui hoje. No mínimo, refletindo acerca dos bens preciosos que Deus colocou na sua mão. Primeira lição: Deus permite que eu e você tomemos decisões erradas. Você pode repetir comigo? Deus permite. Eu não ouvi de novo. Deus. Mas o centro da vontade de Deus é que nós sejamos conduzidos em segurança, em proteção, em sabedoria e em discernimento do Espírito através da sua palavra. Se você seguir atentamente a palavra de Deus, Ele vai guardar você. Ele vai guardar você. E se você tiver que passar pelo vale da sombra da morte, você pode acreditar uma coisa: você não estará sozinho. Mas o nosso Deus nos criou à sua imagem e semelhança. O que isso significa? Que Ele nos capacitou a tomar decisões. Ele colocou na nossa mente e no nosso coração a razão, a visão, a possibilidade de analisar todas as coisas e saber em que direção nós devemos tomar. Mas a palavra de Deus vai nos orientar a andarmos num caminho seguro. O salmista, quando fala da palavra de Deus, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. E aqueles que andam sendo iluminados pela palavra de Deus não tropeçam em todo o buraco que encontra pela frente. De modo que, quando você e eu, quando nós decidimos firmar uma aliança com Cristo, Ele não disse que está aqui a sua carta de garantia de que todos os seus problemas estão resolvidos. Não! Ele não disse isso. Ele disse muitas coisas, menos isso. Ele disse assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu estou com vocês. Ele diz assim: todo aquele que quer viver uma vida piedosa sofrerá perseguições, mas fiquem tranquilos, vocês não estarão sozinhos. E durante todo o tempo da vida de Jacó, Deus estava lá, mas todas as decisões
depois daquele encontro que ele teve em Betel com o Senhor, foi por conta própria. Ele não consultou o Senhor, ele não perguntou para o Senhor o que ele deveria fazer. Ele continuou enganando e sendo enganado. E ele achou que vivendo naquele povo ali, ele podia continuar sua vida do mesmo jeito. Só que agora ele ia diminuir o quê? O ritmo, porque ele estaria o quê? Aposentado. Ele falou assim, agora eu vou curtir os meus netos. Ele falou, vocês que são grandes, vocês podem? Vocês que sim? Entendam. E Diná foi a primeira que saiu. Deus permite, irmãos, que a gente tome decisão errada, mas Ele não nos quer ver caído no chão. Por isso Ele nos dá boa instrução de como podemos viver num mundo perverso, sem se contaminar com Ele. Não faça aliança com pessoas que não temem ao Senhor como eu e você, porque isso vai ser dor de cabeça e vai atrapalhar a história da tua vida. Amém, irmãos? Deus permite que tomemos decisões erradas, mas o desejo dele é que sejamos conduzidos, protegidos e guardados pela sua santa e bendita palavra. Segunda coisa que eu queria deixar para vocês diante desse cenário isso aqui é um drama, né? Isso aqui é uma tragédia. Todos nós estamos sujeitos à adversidade. Vamos repetir comigo? Vamos lá. Todos nós... Eu não consegui ouvir vocês. Mais forte. Todos nós... Mas muitas delas podem ser evitadas se nós estivermos afinados, se nós estivermos bem juntinhos, se nós estivermos bem atentos à instrução do Senhor. Muitas das minhas batidas de cabeça foi porque eu não ouvi aquilo que o Senhor tinha falado para mim. Duvido que a sua história seja diferente da minha. Todos nós estamos sujeitos à adversidade, irmãos. Todos nós podemos bater o carro, principalmente aqueles que dirigem. Mas todos nós podemos sofrer um acidente, um outro, todos nós podemos ficar doentes ou coisa parecida. Mas muitos dos nossos problemas poderiam ser evitados se nós estivéssemos afinados, sintonizados com a instrução do Senhor e estivermos realmente andando ombro a ombro com o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso. Se Jacó tivesse sido cuidadoso em andar com o Senhor como ele havia prometido, provavelmente ele não teria experimentado essa tragédia na sua casa. Eu estou aqui imaginando o que se passou pela cabeça de Jacó. Será que ele estava pensando que Diná não era filha da sua esposa preferida? Eu não sei. O que eu sei é o seguinte: a primeira coisa que eu notei nesse texto foi o estrondoso silêncio de Jacó. Ele simplesmente se anulou. E quando ele recebe a notícia, ele fica calado. Impressionante isso. A impressão que me dá é que Jacó já tinha realmente pendurado a chuteira. E ele não fala nada. Eu estou sujeito, você está sujeito, todos nós estamos. Mas, irmãos, acredite no que eu estou dizendo para você. Se nós estivermos dispostos a andar bem pertinho do Senhor, se nós fizermos de Cristo o nosso alicerce e construirmos a nossa vida a partir das instruções, das direções, do comando, da palavra, dos princípios elementares e eternos da palavra de Deus, nós vamos ter muito menos dores de cabeça do que Jacó teve.
E a terceira e última lição é que deixa o meu coração mais tranquilizado. Sabe por quê? Quando a gente lê esse texto, a gente fica com medo. Sabia? A Cris detesta esses filmes de suspense. Ela detesta, ela não consegue dormir depois. Ela assistiu um filme de suspense, eu sei que ela vai dar trabalho, ela vai ficar pensando naquele negócio. Então a gente não assiste. Né? Tem dois tipos de filme que a gente não assiste. Primeiro, de suspense. Eu gosto um pouquinho, porque eu gosto da trama. Né? Adrenalina, eu gosto um pouco. Mas tem filmes de suspense e filmes de terror, a gente aboliu da nossa casa. O filme de terror não traz benefício nenhum para a espiritualidade da nossa família. Ele só traz informações macabras. E quando a gente lê o capítulo 34 de Gênesis, se você fecha a Bíblia e para, você vai ficar perturbado. Se você fecha o capítulo 34 de Gênesis, você fica falando assim, meu Deus, eu não quero ter filho. Meu Deus, eu não quero ter filho. Para que colocar filho no mundo? Num mundo onde as crianças não podem brincar sossegadas na rua. No mundo onde as mulheres não podem fazer compra no mercado, que está sujeita a ser violentada. Eu não quero botar uma criança nesse mundo. Se você lê o capítulo 34 e para, você fica deprimido. Você fica deprimido. Foi essa sensação que eu tive na medida em que eu estava lendo o capítulo 34 de Gênesis. Por quê? Porque eu tenho duas filhas. Não tem nem filho para vingar. Eu tenho duas filhas. E nós vivemos no mesmo mundo que Jacó vivia. O que mudou? Naquele tempo, eles usavam pombo para se comunicar. Hoje nós usamos o WhatsApp. Eles usavam tinteiro, nós mandamos mensagem de texto. Para se comunicar com uma família de longe, eles levavam semanas, nós levamos segundos. A tecnologia pode ter avançado, a comunicação pode ser mais rápida, mas o homem continua sendo homem, pecador e mau, corrupto no seu coração, desesperadamente. Mas o texto que eu quero compartilhar com vocês não termina no capítulo 34 de Gênesis. Ele vai até o capítulo 5, verso 7. O que é? 35, verso de 1 a 7. Que ele diz o seguinte: então Deus disse a Jacó. Quando Jacó pensou que estava tudo acabado, quando Jacó falou, nós estamos perdidos. Quando Jacó olhou para o redor e viu já o zum acontecendo entre as nações, ele disse, eu estou em perigo. E aqui mostra o egoísmo de Jacó, porque você vai ver tudo na primeira pessoa. Pode ler, olha só que legal. Ele vai dizer assim, antes, um pouquinho. Ele vai dizer, o que vocês fizeram comigo? A minha família, vocês acabaram com a minha vida. E Deus disse assim para Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando tu fugias da presença do teu irmão Esaú. Então Jacó e sua família e todos que com eles estavam. O que me chama a atenção, sabe o que é, irmãos? É que havia um monte de ídolos. Havia um monte de ídolos na casa de Jacó. Que absurdo é esse? Como que você pode dizer que você é um homem que tem uma aliança com Deus, é um servo de Deus, quando todos na tua casa têm um ídolo particular? O texto diz que ele diz assim para o povo, olha, abandone os ídolos. Mas, irmãos, você está pensando que o negócio aqui é coisa de uma semana? Não. Do tempo que Jacó saiu da casa de Labão, para o tempo que ele teve esse problema com Diná, correu aí pelo menos uns 10 anos. 10 anos pelo menos. E aqui é onde eu chego com você.
É muito comum nós encontrarmos crentes de longa jornada com a igreja, de pouca intimidade com Deus. Longa jornada na igreja, pouca intimidade com Deus. O que Deus vai dizer para Jacó é: volta para Betel. Lá eu fiz uma aliança com você, e lá eu vou reafirmar aquilo que eu te prometi, mas você tem que abandonar os ídolos desse mundo, você tem que confiar única e exclusivamente em mim, para que eu possa derramar plenamente das minhas bênçãos, da minha graça, das minhas misericórdias sobre você. Você tem que abrir mão de todo tipo de falsa esperança que você tem no seu coração, porque não é falsa esperança, é ilusão. É ilusão você acreditar que o dinheiro pode te guardar. É ilusão você acreditar que você conseguiu conquistar tudo que você precisava para ter uma boa aposentadoria. Isso é ilusão. A nossa segurança está no Senhor. E Ele diz para mim e para você nessa noite: larga tudo, deixa tudo para trás, pega os ídolos que você tem guardado no teu coração, cava um buraco bem fundo, joga todos eles lá, tampe, de preferência, queima. Terceiro princípio que eu queria compartilhar com você: Deus, ainda que a gente quebre a cara, Deus, ainda que tomemos decisões erradas, Deus, ainda que nós estejamos numa situação de risco e desespero, porque nós nos enfiamos nisso, Deus está sempre disposto a nos ajudar a lidar com as nossas frustrações. Eu vou repetir de novo. Deus está sempre disposto a nos ajudar a lidar com as nossas frustrações e os nossos desesperos. Se nós lançarmos fora tudo aquilo que nós acreditamos que é segurança e confiarmos exclusivamente nele e de todo o nosso coração. Olha só o que acontece. Quando ele elimina todos aqueles ídolos. Olha, vou ler o texto com vocês. E tendo partido eles, verso 5, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim, chegou Jacó a Betel, e ali ele levantou um altar de adoração ao Senhor. Irmãos, eu não sei qual é o medo, qual é a frustração, qual o problema que você está vivendo, eu sei o meu. Eu sei o meu. E de vez em quando eu confesso a você que eu, como ser humano, eu me vejo impotente diante de algumas coisas. Quantas vezes eu não acordei 2, 3 horas da manhã, porque o meu coração estava aflito. Quantas vezes eu não consegui dormir depois, eu tive que levantar, eu tive que respirar, porque eu estava sufocado diante de situações que eu não tinha o controle. Lendo esse texto e vendo a ação de Deus, a atitude de Deus com Jacó, miserável pecador, eu só posso deixar o meu coração ser cheio do conforto, do consolo, da alegria, que a gente só pode encontrar na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Toda a nossa dívida, tudo que nós estávamos emperrados, Ele falou, é minha. E eu carrego comigo na cruz do Calvário. E todo aquele que confiar no nome do Senhor será salvo. Você pode dizer amém? Se nós confiarmos nele de todo o nosso coração, vamos experimentar milagres extraordinários na minha vida e na sua. Ele vai reescrever, ou melhor,
Ele vai continuar escrevendo o drama da tua vida e transformando ela numa aventura extraordinária. Eu tenho 3 lições para compartilhar com você. Estudando esse texto, meditando nessa palavra, eu aprendi algumas coisas. Fazer parte do povo de Deus é um privilégio, amém, irmãos? Diga comigo, fazer parte do povo de Deus é um privilégio. Mas nós precisamos tomar cuidado com as astutas ciladas de Satanás, porque ele está como um leão faminto, nos rodeando, só esperando o momento de dar o bote. Homens de Deus, comprometidos com Cristo e com o seu reino, fazem parte da família do Senhor, e nós podemos chamar Deus de Pai. Só eu vou dizer amém? Mas você tem que ficar com a orelha em pé, porque as astutas ciladas de Satanás ao nosso redor são sutis, persuasivas, mas se você deixar entrar na sua vida, ela vai arrebentar com você. Segunda coisa, ter uma aliança com Deus exige que a gente valorize a comunhão com Ele. Não é só uma declaração jurídica, não é só a questão de um testamento, não. Deus não nos chamou para livrar a gente do inferno, não foi isso. Deus nos chamou para fixar um relacionamento de intimidade com Ele. Não ir para o inferno é consequência disso. Ele não morreu para a gente não ir para o inferno, não foi essa a razão. Jesus morreu para fazer de você e de mim membros da sua família, irmãos queridos do Senhor e filhos amados de Deus. Então, ter uma aliança com Deus não tem a ver com não ir para o inferno, tem a ver com ir para o céu. E isso começa aqui e agora. Jacó ia aprender isso, mas só depois que ele enterrasse os ídolos que estavam empacando a vida dele. E a terceira e última lição, já estou vendo os irmãos olhando de cara feia para mim, é fome, né? É fome, irmão? Vocês estão com fome? Quem está com fome, diga amém. Isso não. O Senhor Jesus pode nos livrar de situações indesejadas, se nós estivermos de coração amando e guardando no coração a palavra de Deus. Ele diz assim: aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É aquele que me ama, será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Vamos ficar em pé? Vamos adorar esse Deus que fez promessas maravilhosas. Se você está se sentindo como Jacó, desesperado, se você está olhando para um lado, você está vendo nuvens negras, você olha para o outro, o sol já se foi, né? Você não consegue encontrar solução para o teu problema, ele é gigante, parece que um mundaréu de nações está se levantando contra você. Eu quero dizer para você o seguinte: volta para Betel, meu irmão, volta para Betel, minha irmã, porque lá nós temos um encontro marcado com o Senhor, que não poupou esforço para abençoar a minha vida e a sua. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados.